Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Marques aqui, direto do nosso canal, para falar de Copa do Mundo, falar do desempenho da seleção brasileira e da eliminação. Nós ainda não tínhamos entrado, com vídeos para falar de Copa do Mundo, a gente estava acompanhando, trazendo alguns resultados, algumas características do Brasil, o desempenho do Brasil em alguns jogos, os gols que tem aqui no canal. Você pode acompanhar, pode dar uma olhada lá atrás, mas falar da eliminação no momento aí que todo mundo pensa agora em criticar a seleção brasileira, o treinador, comissão técnica e os jogadores, né? Muitas vezes pelo compromisso, mas muito mais pela preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A gente começa com as eliminatórias. O Brasil não fez uma grande eliminatória, né? Mesmo com os times sul-americanos. Inclusive, nessa Copa do Mundo, a gente viu os times sul-americanos com muito mais intensidade, com um melhor desempenho, com muito mais vontade que a seleção brasileira. Isso foi muito claro. E você está acompanhando, a gente vai acompanhar também os jogos ainda dos times sul-americanos, como Argentina, Paraguai, e aí segue-se a linha, né? E torcendo para agora pelos times sul-americanos, porque o Brasil não fez o seu papel de pelo menos se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo 2016. A eliminação contra a Noruega, ela foi patética, eu digo que patética, pelo desempenho dos jogadores. A gente vê, por exemplo, nessa Copa do Mundo, o Danilo, né? Por ser um jogador experiente, mas errar passes importantes na linha de defesa. Isso prejudicou muito o Brasil e isso demonstrava a fragilidade da defensiva brasileira com relação até a apoiar, mas principalmente com relação a defender. A gente vê o Casimiro, um jogador importante, capitão de equipe, mas com um desempenho muito abaixo, jogador que em alguns lances trombava com os próprios colegas, de forma assim, como se não tivesse antenado na partida ou nos jogos do Brasil. É certo que fez o gol de cabeça, que foi importante para o Brasil, uma classificação aí para essa fase 16 avos. Mas o Brasil não fez o que tinha que fazer. O Brasil aí não superou a Noruega por conta da fragilidade nossa. O desempenho do Brasil foi patético, eu posso dizer assim. Sem intensidade, deixando a Noruega jogar, ter posse de bola. E claro, quem tem mais posse de bola vai ter mais espaço, vai ter mais criatividade, vai ter muito mais oportunidades. Foi isso que aconteceu. O Haaland ficou ali preso, né, entre a marcação. Foi uma boa marcação, mas não dá para fazer isso 90 minutos. É impossível. E na oportunidade que, no melhor do jogador, ele aproveitou, porque ele não perde a oportunidade, né? Não perde, e as oportunidades que teve, foi lá e fez o que tinha que fazer, que era o gol. Mesmo que ele não jogasse nada, mas fez os 2 gols, era importante para a classificação da Noruega. Nós tivemos as oportunidades e escolhas horríveis para fazer isso. O pênalti que nós tivemos ao nosso favor, né, ao favor da seleção brasileira, escolhido para bater, não entendemos porquê, um jogador que tem 3 cobranças de pênaltis na carreira, e ser escolhido como referência para a cobrança de pênalti. Eu acho que o Vini Júnior, o jogador que nós intitulamos como protagonista da seleção brasileira, tem que assumir também esse papel. Uma liderança, um protagonista que vai lá porque já tem mais experiência. É uma decisão de Copa do Mundo, então não pode ser qualquer jogador que bate o pênalti. Então essas escolhas são péssimas, a comissão realmente falhou nessa questão que vem aí com o pênalti perdido naturalmente, né? Muito mal batido, o goleiro numa posição que o goleiro mais gosta, então foi horrível, né? Na sequência, o Endrick também perde, o Vini faz uma jogada espetacular, formidável. O Vini foi o melhor jogador do Brasil, com certeza, nessa Copa do Mundo. A gente sabe o desempenho do Vini, e muitos dizem que o Vini não joga na seleção brasileira, mas nessa Copa do Mundo ele fez tudo que ele podia fazer, foi um excelente jogador, o melhor jogador do Brasil, sem dúvidas. Tá? E o Endrick perde uma chance claríssima, né? Uma chance que geralmente não perderia, mas talvez pela afobação, pelo nervosismo, isso acarretou na perda da jogada. O Neymar foi para a Copa do Mundo machucado, irresponsabilidade lá do Santos, mas ainda muito mais da seleção brasileira, que manteve o jogador no elenco, mesmo sem a condição de 100% de jogar, mas resolveu manter sem utilizar o jogador, um jogador que é importante. O Neymar, ele jogou poucos minutos na Copa do Mundo, fez um gol ainda. Então um jogador que
mesmo com toda a dificuldade que ele tem, ele é melhor que todos os jogadores da seleção brasileira. Mas precisava ter um entrosamento, precisava ter um ritmo, precisava ter uma intensidade maior com relação à participação do Neymar. Então é erro também da comissão técnica deixar o Neymar muito tempo fora. É um jogador que você tem que botar para jogar. Quando estiver cansado, não tiver como, você tira. Mas botar ele já no sufoco, um time cansado, sem poder proporcionar ou ajudar o jogador, realmente foi lamentável. Mas aqui a gente não tem que criticar o Neymar foi lá. Ó, eu tô aqui, se precisar de mim eu vou ajudar. Fez o que tinha que fazer, o tempo que teve para jogar. E aí o Brasil se despede da Copa do Mundo de 2026. Vamos agora para 2030, próxima Copa do Mundo, tem eliminatórias, né, a partir do ano que vem, provavelmente, e aí a gente quer o quê? Uma mudança. O Brasil vai precisar mudar, vai precisar transformar, vai precisar ter algo mais, algo diferente para poder começar aqui pelas eliminatórias sul-americanas, ter um papel, o Brasil tem a obrigação de chegar entre os primeiros nas eliminatórias e ter esse perfil de time, né, não trocar jogador, não testar jogador, colocar um jogador de última hora para a Copa do Mundo, jogador que não foi experimentado, jogador que não tem um entrosamento com a equipe, para ir para a Copa do Mundo para ficar no banco de reservas. Jogador que está na seleção brasileira não é para ficar no banco de reservas o tempo todo. É para ficar no banco, mas é para jogar, é para ter intensidade, é para ser usado. E ousadia da comissão técnica que faltou. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Deixa aqui seu comentário, tá? Participa com a gente, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, ajuda a gente a trabalhar aqui as ações e a gente vai continuar acompanhando a Copa do Mundo de 2026. Forte abraço.